Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês estão ligados na parada que aconteceu do tal Exposed aí do Felca, né? Muita coisa se vinculou aí na rede do X, no Twitter, nesses últimos dias, muitos áudios picotados, muitas mensagens que estavam fora de um contexto completamente gigante, e o Felca veio a público e falou a respeito de tudo isso daí, e a gente vai entender um resumo, né? Vou fazer um resumo aqui para vocês pra gente entender então de fato o que foi que aconteceu nesse tal Exposed aí que tentaram fazer em relação ao Felca. Bora lá. Bom pessoal, então surgiu aí nesses últimos dias algumas mensagens, alguns vídeos meio picotados, meio que fora do contexto, alegando que o Felca teria sido tóxico, né, completamente tóxico no seu relacionamento com a Elo. E tudo isso acontecendo bem depois, né, que foi anunciado que os dois terminaram o seu relacionamento. Dito isso, quando foi anunciado, né, por ambos que havia sido findado esse relacionamento, que teria acabado, tem que se dizer aqui que já tinha mais ou menos uns 4 meses, 3 meses que eles tinham terminado a relação. E só depois vieram a público informar que teria então acabado esse namoro. Bom, em uma conta aí no Twitter, né, postou alguns pedaços e clipes de uma live que o Felca fez há 1 ano e meio atrás, meio que sem contexto, sem explicar exatamente o que estava acontecendo, o que gerou alguma indignação entre várias pessoas que resolveram adotar um cancelamento em cima da pessoa do Felca, alegando que ele terminou o relacionamento porque tinha sido tóxico com a ex, né, com a Elo. Até mesmo a Elo sofreu um pouco de hate quando foi anunciado, né, que eles tinham se separado. O pessoal indo atacar ela, xingar, falar algumas coisas que não tinham nada a ver. Vocês conhecem como é a internet brasileira. E no meio de tudo isso, eu e mais um monte de canal de opinião, a gente resolveu então entender o que tinha acontecido de fato e fazer um vídeo explicando e falando o que teria acontecido de fato lá naqueles áudios, naqueles cortes picotados em relação ao Felca e aquela live, né? Eu fui um deles aí que fez aquele vídeo, né, falando da situação, que a live já era antiga, que estava fora de contexto, que colocaram segundos de um negócio que tinha mais de 1 hora de duração. Foi colocado, né, que o Felca até mesmo na época já tinha feito um pedido de desculpas lá para Elo em relação de tudo que tinha acontecido. Mas o próprio veio a público aí esses dias na rede social, né, dar um esclarecimento sobre tudo o que estava rolando e botar um pouco de contexto na parada. Resumidamente aqui dizendo para vocês, o Felca assumiu sim que ele falou aquelas coisas, mas que aquilo estava sim fora de um contexto, que tudo foi causado por conta de uma bebida, né, que ele tomou a mais, que ele tinha esse costume de beber além da conta, que quando isso aconteceu na época ele já tinha conversado com a Elo, ele fez uma live explicando para o público dele, ele assumiu que na época ele errou sim bastante, teria conversado com a Elo, com a família da Elo lá, para se desculpar por todos os adjetivos que ele soltou lá naquela live, e também deu uma explicação para o público dele na época, e agora também disse que já resolveu a parada, que o pessoal estava puxando um negócio de mais de 1 ano aí para tentar gerar um cancelamento sem nenhum contexto, sem explicar nada, o que a gente já tinha falado no vídeo anterior. Porque o pessoal tá pegando a situação, enveredando e fazendo umas conexões com umas coisas que não tem nada a ver. E não afeta só a mim. Porque a Elo já deixou claro várias vezes, o que eu fico bem chateado disso tá acontecendo na realidade, que ela não queria essa exposição. Ela queria continuar fazendo as coisas dela, ela não queria ser conhecida por isso, entendeu? Por um ex-relacionamento, ninguém quer, entendeu? Ninguém quer. Então afeta não só a mim, mas ela também. Mas enfim, falando pra quem não sabe o que aconteceu, basicamente pegaram os clipes meus de uma live que eu tinha feito no meu canal na Twitch, o Felquinhas, há 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás, aonde eu tô super... poxa, qual que é o adjetivo? Super escroto, eu fui super escroto. Entendeu? Eu fui super babaca com a Elo, cara. Eu fui muito babaca. E na ocasião eu tinha bebido uma garrafa inteira de vodka. E vodka era gin, se não me engano. E eu comecei a falar um monte de merda pra ela, cara. Eu comecei a tratar ela mal na live. Eu mandei ela calar a boca. Entendeu? Eu xinguei ela. Eu tava completamente perturbado. E eu falo do álcool, mas é só pra contextualizar. Porque é claro que não justifica, cara. Pedi desculpa pra ela.
pessoalmente pra ela, especificamente pra ela, pedi desculpa e falei, meu, isso nunca mais vai acontecer. Eu nunca mais vou beber dessa forma. E foi um pacto que eu fiz com ela, eu não vou mais beber dessa forma. E cumpri, eu nunca mais bebi dessa forma desenfreada, de ficar louco. E daí depois a gente conversou um monte, decidiu abrir uma live em público. Por quê? Porque as desculpas eu tenho que dar pra Elo, porque ela que foi a pessoa afetada. E dei desculpas pra mãe da Elo também, porque a mãe da Elo viu a live e eu falei assim, não é assim a forma que eu acho que sua filha deve ser tratada. Me desculpa, eu errei, eu fui muito, não falei escroto, mas eu fui péssimo com a sua filha. Pedi desculpa pra mãe dela, pedi desculpa pra Elo e abri uma live publicamente pra falar com o público. Por quê? Por que eu acho que é importante eu ter falado com o público naquela ocasião? Porque eu influencio as pessoas. Tem pessoas que me seguem, que gostam de mim, que copiam o que eu faço, que é influencer, sabe? Tipo, influencia. E quando eu trato a Elo dessa forma, isso é um consenso que eu cheguei com a Elo. Eu abro portas pra outras pessoas tratarem a Elo dessa forma, entendeu? E é por isso que é tão delicado, por isso que a situação é extremamente séria. É extremamente séria. E é por isso que eu tenho aqui que vim falar um vídeo, e tive que no momento lá fazer um vídeo, e tô tendo que revisitar esse assunto, porque veio à tona novamente, até porque eu ganhei um público novo, muito grande. Naquela época todo o meu público já sabia o que estava acontecendo. Mas veio à tona novamente. E naquela live, eu vou deixar um trecho da live no final, eu explico toda a situação, eu peço desculpa pra Elo publicamente, eu falo na ocasião, eu não mereço, eu não tenho que pedir desculpa pro público porque eu afetado a Elo. Mas tem que estar aqui explicando a situação, até porque, não falei isso, mas não é a forma que eu acho que vocês devam tratar ninguém. Não acho que é a forma que vocês devem tratar a Elo, vocês não devem se inspirar nisso que eu fiz pra tratar a Elo, ou tratar qualquer outra pessoa, tratar suas namoradas, ou tratar sei lá, qualquer pessoa. Não é esse traço que vocês têm que se inspirar em mim, se vocês quiserem se inspirar em algo, entendeu? Eu fui escroto, eu errei. Eu fui, tipo assim, errei. Eu fui paia, entendeu? Escroto demais, eu fui babaca, entendeu? Um dos pontos que eu preciso ressaltar é que eu não sabia que na época desse acontecido os dois já namoravam. Eu achei que ainda não eram namorados, tá? Pelo que tinha ficado explícito que eles não eram namorados ainda e teriam começado a namorar depois, mas eu me enganei, tá? Então eu peço desculpas por isso, porque o próprio Felca admitiu que quando aquela live aconteceu, os dois já eram namorados, né? E isso aconteceu enquanto eles namoraram. Só que o mais importante de tudo isso é o próprio Felca ter vindo a público, admitido que sim, ele errou muito, procurou corrigir os comportamentos que ele viu que eram prejudiciais para ele, né? Então uma das coisas que ele disse que ele parou de fazer é de encher a cara, beber mais do que deve, que ele sabe que ele foi um cara extremamente grosso, babaca na época com tudo o que aconteceu, que ele não deveria ter falado o que falou pra Elo, e que ele se desculpou, e que ele sabe que ele estava errado, tanto do jeito como ele tratou ela, mesmo estando bêbado, que isso não era desculpa, e que ele procurou corrigir o tipo de comportamento que ele tem. E eu acho isso engraçado, porque fica meio que nítido que o cara que acaba de pagando de esquizofrênico na internet, dentre essa galera toda, é um dos mais sãos que eu já vi. O cara teve uma atitude honesta de chegar e dizer: eu errei, eu fiz coisas erradas, eu reconheço que eu errei, eu me desculpei pelos meus erros, procurei corrigi-los, e hoje estão ressuscitando um negócio que já estava resolvido. Enfim, pessoal, eu não quero ficar me alongando muito nessa situação, porque, como eu já disse, é uma relação que os dois tiveram. A gente não viu nem uma pequena porcentagem de tudo que aconteceu dentro dessa relação, e as pessoas têm essa mania de julgar por cortes sem contexto, por coisas que são jogadas na internet com uma história costurada para parecer o que não é, para gerar um engajamento. Inclusive, a guria que fez essas postagens aí deletou a conta no Twitter, não sei se por medo de acontecer um processo ou algo do tipo, que eu acho que o Felca não vai fazer, tá? Nem muito menos a Elo. Mas, né, apagou a conta e tudo esclarecido, com a declaração do Felca dizendo que sim, ele errou, ele foi babaca, ele reconhece isso, ele procurou corrigir seus comportamentos, se desculpou e vida que segue. Mas e você que tá aí do outro lado? O que você achou de tudo isso? Você entendeu certinho o que o Felca quis dizer? Você concorda que as coisas foram tiradas de contexto? Acha que não? Acha que eu exagerei aqui? Ou que tá, sei lá, qual que é a sua opinião? Coloca aí embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever para ajudar o canal aqui e deixa seu like aí também para ajudar no engajamento desse vídeo. E antes de tu ir embora, assiste um desses vídeos que tá vindo aí, que eu garanto para você que o assunto é bem top. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu tempo e tchau!